Já parou para pensar se fosse possível um objeto aparecer do nada, bem na sua frente? Imagina só, uma flor, uma fruta ou até uma joia se materializando numa sala completamente fechada. Pois é, não é um truque de ilusionismo, pelo menos não é do que a gente vai falar hoje. A nossa conversa é sobre um dos fenômenos mediúnicos mais raros e, sem dúvida, mais complexos que existem, os transportes. Então a gente vai mergulhar fundo para entender o que é esse fenômeno, como ele supostamente acontece, por que é algo tão incomum e também vamos comparar com outros efeitos e, claro, a pergunta mais importante: qual seria o propósito de tudo isso? Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente fala de transportes nesse contexto do espiritismo, a gente não está falando de mágica de palco. Estamos falando de um tipo muito, mas muito específico de manifestação física. A definição é essa aí, bem clara. Se trata do aparecimento de objetos físicos, de verdade, num lugar onde eles simplesmente não estavam antes. É o que também chamam de aporte. Mas, antes da gente se aprofundar em como isso funcionaria, tem um aviso que é crucial. E olha que interessante, esse alerta vem do próprio espiritismo. A primeira preocupação é justamente com a fraude. A recomendação é sempre ter um pé atrás, analisar o caráter de quem diz fazer, as circunstâncias, é preciso conhecimento para não cair em engano. A seriedade aqui começa com uma boa dose de ceticismo. Certo. Então, se a gente deixar a fraude de lado por um momento e considerar a possibilidade, como isso aconteceria? Bem, conforme o entendimento espírita, não é um estalar de dedos. Existe um processo, uma verdadeira mecânica espiritual por trás de tudo. Pensa nisso quase como uma receita de bolo, com 3 ingredientes que são indispensáveis. Primeiro, um médium com uma constituição biológica muito particular. Segundo, um espírito que tenha uma, digamos, compatibilidade com esse médium. E terceiro, que é o ponto-chave, a união dos fluidos desses dois, do médium e do espírito, criando uma energia completamente nova. E é essa força, essa energia combinada que permitiria ao espírito agir sobre a matéria de um jeito que a gente mal consegue imaginar. Ele poderia, por exemplo, isolar um objeto, torná-lo invisível e transportá-lo através de paredes e portas até o local da reunião. Parece ficção científica, né? Bom, isso tudo leva a gente para uma pergunta bem óbvia. Se é possível, por que a gente não vê flores caindo do teto por aí? A resposta é simples. A dificuldade de alinhar todas as condições necessárias é gigantesca. E quando a gente fala em dificuldade, a palavra-chave é essa aí: extremamente raro. Não é algo que dá para banalizar ou esperar que aconteça, é uma exceção da exceção. Vamos ver os obstáculos. Primeiro, o processo exige um esforço enorme do espírito. E diferente de outros fenômenos, não dá para ser feito com a ajuda de vários médiuns, precisa de um só, com aquela dotação específica. A energia do ambiente também conta muito. Pessoas céticas ou com vibrações, digamos, contrárias, podem simplesmente bloquear tudo. Até a saúde do médium influencia. É por isso que, quando acontece, geralmente é espontâneo. Tentar planejar é quase impossível. Para a gente ter uma ideia melhor do tamanho da complexidade de um transporte, vamos comparar com outros fenômenos mais comuns, como os de tangibilidade. Sabe, aquelas batidas ou pequenos movimentos de objetos? Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. Uma batida na parede é considerado um fenômeno relativamente simples, que exige uma concentração de fluidos. Já os transportes são outra história. Envolvem múltiplos passos, combinações específicas, e o resultado, um é bem mais frequente, o outro é uma exceção notável. Por isso, a conclusão é bem direta. Por causa de todas essas dificuldades, a ideia de um médium que diz: "Ah, agora vou fazer um transporte para vocês verem", é, segundo o próprio espiritismo, algo a se desconfiar. E muito. A suspeita aqui é uma ferramenta de proteção. Certo, mas se é tão difícil, tão raro e tão fácil de ser fraudado, qual é o sentido? Para que tanto trabalho? A resposta para isso nos tira um pouco da física e nos leva mais para a filosofia. A orientação que teria sido dada pelos espíritos é bem clara. Fenômenos espetaculares podem até impressionar, mas as convicções mais fortes, mais sérias, são aquelas que vêm pelo raciocínio e pelo sentimento. O espetáculo não é o caminho principal. Então, o propósito final de um fenômeno desses, quando ele acontece de forma genuína, não é entreter, não é um show. Ele serviria como uma espécie de prova material, um sinal para os mais céticos, para mostrar que existe uma inteligência agindo sobre a matéria de formas que a nossa ciência ainda não alcança. É quase como uma janela para uma outra realidade. E para a gente terminar, vamos virar a moeda. Falamos muito de objetos que aparecem, mas e o contrário? E aqueles que somem misteriosamente? Sabe aquela chave que estava na mesa e de repente sumiu? Pois é.
A resposta para isso, segundo os textos espíritas, é fascinante. Esse tipo de desaparecimento seria até mais comum do que os aportes. E a solução sugerida é surpreendente de tão simples. É só pedir para que o objeto seja devolvido. Uma conclusão, no mínimo curiosa, que deixa a gente com mais essa para pensar.